Gente, tudo bem? Tô muito nervosa. Show. Pode ir abrindo a Bíblia de vocês em Hebreus 10. Eu quero orar com vocês novamente. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse culto, por tudo que o Senhor já falou nos nossos corações até aqui. Eu peço que eu não venha te atrapalhar em nada daquilo que você quer discipular os nossos corações essa noite, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco através dessa palavra essa noite. Que você tenha lugar aqui, Senhor. Que todo nervosismo seja tirado em nome de Jesus. E que eu possa falar aquilo que está no teu coração, Jesus. Muito obrigada, Jesus, por essa palavra. Que o Senhor abra os nossos olhos para conhecer um pouco mais de Ti. Toca os nossos corações para conhecer um pouco mais de você. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou trazer essa mensagem sobre o pastoreio de Jesus um pouco diferente do que já foi pregado até aqui, né, pelos meninos. Porque eu quero falar do pastoreio de Jesus na nossa vida cotidiana. Então, Hebreus 10 retrata o escritor de Hebreus, eu ia falar Paulo, mas né, a gente não tem certeza disso. O escritor de Hebreus começa falando sobre sacrifícios que eram apresentados, e a gente vê bastante isso no livro de Levíticos, né, que é um livro de rituais, um livro complicado de ler. E até eu quero trazer para vocês que em fevereiro eu comecei a fazer um propósito de sem doce. Então eu fiquei 30 dias sem comer doce, porque eu tenho um viciozinho de comer doce. Depois do almoço tem que ter um docinho, um chocolate, alguma coisa. Então eu falei, eu tô meio fria assim para jejum e tal, eu quero também fazer uma coisa diferente. Falei, vou fazer um propósito. Não tinha motivo, eu falei, vou fazer um propósito, eu quero me abdicar de algo que me dá prazer para eu estar mais próxima de Jesus. Eu estava me sentindo assim, muito fria, muito distante, e eu fiz esse propósito para que eu pudesse escutar mais o Senhor, me abdicando daquilo que me dava prazer. E aí, já tinha passado acho que uns 10 dias que eu estava fazendo esse propósito, e eu senti no meu coração assim, de ler Levítico. Tipo, só Deus mesmo para direcionar você a ler Levítico, né? E eu falei, beleza, vou ler. Eu tinha lido poucas vezes, porque geralmente você lê quando você está fazendo um panorama da Bíblia e você é obrigado a passar por ele, né? E aí você lê rápido. E eu falei, não, eu quero me dedicar mesmo a ler e entender aquilo que Jesus quer falar comigo. E eu comecei a ler e ver assim de uma forma completamente diferente. Tipo, quando eu percebi, eu já tinha lido 8, 10 capítulos e super engajada, tipo, caramba, Deus fez um jeito do povo desfrutar do amor dele. Tipo, simplesmente é isso, Levítico, né? Deus, ele criou uma forma. O povo estava vindo do Egito, então eles estavam com seus corações inclinados para deuses, para diversos rituais, então era algo que eles já estavam habituados, né, a fazer muitos rituais, só que com um propósito ruim, porque eles já tinham se adaptado àquele povo, né, então eles adoravam muitos deuses. E então Deus falou, tá bom, então eles já têm o costume de fazer rituais, eu vou mostrar para esse povo, né, como eles podem fazer rituais para eles estarem perto de mim, para eles desfrutarem da minha presença todos os dias, mesmo em meio a essa multidão de pecados deles. Então, todo dia o sacerdote estava ali para apresentar o pecado daquele povo e para que eles fossem redimidos, né, perdoados naquele dia. E é incrível que tem uma parte de Levítico que a gente vê que, por exemplo, um pecado específico, eu não vou lembrar agora qual, mas
o pessoal cometia um pecado e aí ele apresentava um cordeiro, né, para aquele pecado. Mas a gente vê que Deus ele apresenta concessões também para quem não podia apresentar um cordeiro. Se você é tão pobre a ponto de não apresentar o cordeiro, traga 2 rolinhas. E aí a gente, caramba, Deus fez concessões. E aí ele vai um pouco mais ainda. Ele fala, se você é tão pobre que você não consegue apresentar 2 rolinhas, traga uma oferta de cereal. Mas apresente o que você tem nas suas condições para você se achegar a mim. E aquilo me constrangeu tanto quando eu comecei a ler e ver isso. E em Hebreus 10, o escritor fala que... Eu vou ler desde o começo, vou ler bastante, tá? Para que a gente possa entender. Fala assim, a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse, sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse, aqui estou. No livro está escrito, a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quisestes, nem deles te agradastes, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou, aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, em Levítico, os sacrifícios eram oferecidos por meio daqueles sacerdotes em favor do povo. Mas eles precisavam continuar sendo oferecidos, dia após dia. E Jesus, como nosso sumo pastor, como nosso sumo sacerdote, ele se fez ovelha, ele se fez o cordeiro daqueles sacrifícios e ele se ofereceu de uma vez por todas. E isso é muito incrível, porque em Levítico eu consegui ver, né, que havia Deus criou um modo do povo se achegar a ele, a presença dele, criou concessões para que o povo se apresentasse, mas aquilo não era suficiente, porque todos os dias o povo continuava a pecar. E quantos cordeiros precisariam ser sacrificados? Então Jesus, ele vem como o único sacrifício e apresentado de uma vez por todas, e ele nos dá esse acesso à presença, por meio da graça. Então, Jesus, como nosso pastor, ele se fez sacrifício, né? Então, aquele que nos pastoreia, ele se fez sacrifício e se colocou ali no lugar onde a gente devia estar. A gente merecia a punição pelo pecado. A gente merecia ser esse sacrifício, mas
o Senhor fez por nós, em sua infinita graça, o pastor se fez sacrifício e nos deu acesso à presença. Então, esse pastor, ele nos conduz para o lugar de santificação. Ele nos conduz para esse lugar de ser um novo homem, né? Assim como os meninos pregaram em Salmos 23, ele conduz às águas tranquilas, ele conduz a um lugar de segurança, ele exorta, ele ensina. Então, o nosso pastor nos conduz a esse lugar de santificação, como diz aqui no 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrada dos seus pés, no 14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, assim como a Isadora falou, né? A nossa vida precisa ser afetada por esse grande amor, essa maravilhosa graça escandalosa de Deus que se colocou como sacrifício ali para nos dar acesso à presença, né? E eu tô lendo um livro que se chama Você é Aquilo que Ama. E esse livro também, tipo, começou a mudar muito a minha percepção, assim, sobre as coisas, porque esse livro fala que nós amamos porque ele nos amou primeiro, né? Como fala em 1 João 4,19. Então, o ser humano, ele foi criado para ser amado e para amar, né? No plano inicial, seria o Criador, né? Deus, se relacionar com ele, ser amado e amá-lo. Mas com o pecado, desde criança a gente já é inclinado a amar diversas coisas que não são Deus, né? E aí ele traz isso, né? Que, por exemplo, na nossa geração de hoje, a gente é muito inclinado ao consumismo. Então, desde pequeno, a gente vai no mercado, a gente quer o brinquedo, a gente quer comprar aquele brinquedo a qualquer custo. Então, essas coisas tomam o nosso coração. Cargos, ser uma pessoa de relevância na sociedade, uma pessoa que ganha bem, uma pessoa que tem muitos bens. Nosso coração é inclinado a isso. Porque nós fomos criados para amar, mas com o pecado a gente ama as coisas erradas, né? Então, o escritor do livro, Você é Aquilo que Ama, ele fala sobre a gente recalibrar os nossos amores, né? Então, quando a gente tem acesso a essa mensagem de Hebreus 10, o Cristo que se fez sacrifício, que com o seu corpo rasgado nos abriu um caminho de intimidade, de comunhão com Deus, não é automaticamente que nós vamos passar a amá-lo, porque nós somos inclinados ao pecado. Então, a gente precisa recalibrar os nossos amores, a gente precisa trocar os hábitos velhos. E aí ele dá um exemplo até de uma alimentação, né? Ele fala que ele se alimentava muito mal, ele comia muita besteira, e a esposa dele se alimentava bem, ela fazia exercício físico, ela tinha uma alimentação regulada, e ela pegava bastante no pé dele. E aí ele falou, tá bom, né, vou tentar. Então ele começou a ler sobre isso, sobre uma alimentação saudável, sobre cuidar do corpo, fazer exercício. E em um dado momento ele se pegou sentado numa praça de alimentação, comendo um hot dog, lendo um livro sobre alimentação saudável. Então, tipo, se ele só ler, só se encher de conhecimento, não adiantava se ele não realmente substituísse os seus hábitos antigos. Então, a gente tem Jesus como nosso pastor e essa convicção deve nos conduzir a essa mudança de hábitos, a essa mudança de vida, né? A trocar os nossos hábitos antigos de consumismo, de querer a aprovação de homens, pelo hábito de
de comunhão com Deus, de leitura da palavra, de oração, de intimidade. A gente precisa recalibrar o nosso coração para ele deixar de amar essas coisas que não nos levam a lugar nenhum, ou pode até levar a um cargo bom, a um salário legal, e isso não é problema, você ter um bom salário, né? Mas o problema é quando você tem o seu coração nessas coisas, porque no dia que você perder isso, no dia que você perder esse cargo, no dia que você perder esse salário, você tá acabado. No dia que acabar o seu relacionamento, você não tem nada. Então, o nosso amor não deve estar voltado a essas coisas, mas ao nosso sumo pastor que nos conduz a uma vida de segurança, de águas tranquilas. Esse autor do livro, ele também fala, né, que a nossa vida, ela é direcionada a um telos, né, a um fim, a uma meta. Então, o que é a meta da nossa vida, né? O que é o nosso telos? É um cargo legal? É uma vida onde a gente tem uma família bonita e tem bens? Ou é o dia que Jesus virá e nós habitaremos com ele, sabe? Em Hebreus 10, a partir do 19, ele continua, né, falando, faz um apelo à perseverança. Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, o nosso sumo pastor, ele nos conduz a esse lugar, né? Como os meninos pregaram, não só de segurança e de conforto, mas de exortação, de uma nova vida. E aqui o autor de Hebreus fala sobre nos aproximar de Deus, né? Que nada mais é do que essa comunhão com Deus. A nossa vida precisa ser uma vida de quem ama Jesus, né? A gente precisa se dedicar a conhecer o Senhor através das Escrituras, a gente precisa se dedicar, perseverar na vida de oração, e a gente precisa se apegar a essa esperança que a gente professa, porque aquele que prometeu é fiel. Então, Jesus disse que ele voltaria, que ele não nos deixa órfãos. Então, a gente precisa viver uma vida de alguém que realmente espera Cristo, né? A nossa vida precisa ser mudada como alguém que realmente espera, que tem essa esperança em Deus, que deseja que o noivo venha, que se case com a sua noiva. E no versículo 24 fala sobre considerar uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e a boas obras. Então, fala sobre hospitalidade, né? E a hospitalidade
não é só sobre a gente receber as pessoas na nossa casa, mas sobre como a gente trata as pessoas, sobre como a gente cuida, o que a gente fala quando a gente encontra as pessoas. Então, o cristão deve ser alguém hospitaleiro, ter o cuidado com os irmãos e aqueles que passam pelo nosso dia a dia. E Hebreus 13, 1 diz assim: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Então, a nossa vida precisa ser afetada, o nosso amor ao nosso irmão, o nosso amor ao nosso cônjuge, o nosso amor à nossa família precisa ser afetada como alguém que realmente é conduzido pelo bom pastor. Toda a nossa vida precisa ser afetada. A gente não pode viver uma vida dupla, né? A gente é uma coisa quando está na igreja, quando está nos eventos da igreja, e quando a gente está no nosso dia a dia, a gente é outra pessoa. A nossa vida precisa ser afetada. E hoje, no louvor, eu fui, muito tocada, e desde o começo do louvor eu fiquei chorando e eu não conseguia parar, assim, abri a torneira e não estava conseguindo fechar. Porque me veio esse temor de minha vida precisa ser tocada por Deus, sabe? Eu não quero ser uma pessoa que cai sempre nos mesmos pecados, eu não quero ser uma pessoa que busca a aprovação de homens. Eu não quero ser essa pessoa, sabe? Eu não quero, no fim, Jesus falar que não me conhece. Eu quero conhecê-lo mais, porque a vida eterna é conhecer ele para sempre. Então, a gente precisa se achegar à palavra, a gente precisa se achegar ao lugar de oração, a gente precisa ser como Cristo, a gente precisa ser parecido com ele. Se todas as áreas da nossa vida não estão sendo guiadas por Deus, a gente não é ovelha dele, né? Porque João 10 fala que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor, são guiados por ele. Então, a gente precisa ser guiado por Jesus, sabe? Porque senão a gente é inclinado a fazer as nossas vontades, os nossos desejos, a buscar aquilo que faz bem para a nossa carne, a colocar o nosso amor no nosso cônjuge, nos nossos amigos, na nossa família. E quando a gente não tem isso, quando a gente a pessoa frustra a gente fica mal, a gente não tem para onde correr. Sabe, a gente precisa aprender a correr para Jesus, porque desde Levítico ele criou uma forma da gente, desde de Gênesis, né? Ele criou uma forma da gente chegar a ele. Jesus, ele quer comunhão, ele quer afetar as nossas vidas, a nossa entranha. Ele quer nos conduzir a um lugar onde nós somos completamente supridos, sabe? Os nossos ouvidos precisam ser abertos, a gente precisa se achegar a esse lugar para ter os nossos ouvidos abertos, para ouvir a voz do noivo, sabe? E, por fim, em Hebreus 10, eu quero ler esse último texto, a partir do 35. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá
e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A nossa vida precisa ser conduzida por essa palavra, sabe? Que aquele que vem virá. Então, eu quero chamar a gente a perseverar seguindo Jesus, o nosso bom pastor, aquele que nos exorta, que se necessário, como o Mateus falou, né, aquele pastor que quebrou a perna da ovelha para que ela não fosse para um caminho que ia fazer mal para ela. Então, siga o bom pastor, sabe? Porque ele sabe o melhor caminho, ele tem aquilo que supre as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas necessidades reais, né? O que devia ser a nossa necessidade real, que é a presença. Nele nós temos tudo. Que a gente não se esqueça que o pastor, nosso sumo pastor, se fez ovelha, se fez sacrifício, para que a gente não precisasse mais apresentar dia após dia um novo sacrifício. Ele se fez esse sacrifício e se apresentou no nosso lugar. Então, a gente precisa deixar essa graça afetar a nossa vida, afetar o nosso dia a dia, afetar a nossa vida ordinária, cotidiana, tudo que a gente está fazendo, enquanto a gente está no nosso trabalho, sabe? A gente precisa ter esse verdadeiro amor afetando as nossas vidas. Nós amamos porque Ele amou primeiro. Então, a gente precisa lembrar todos os dias desse amor, para que a gente possa amar o correto, a coisa correta, Jesus, sabe? Eu quero orar. Senhor, eu te agradeço porque você se fez sacrifício. Eu te agradeço porque o seu corpo foi rasgado para nos dar acesso à presença. Ai, Jesus, eu te agradeço por essa maravilhosa graça que nos conduz a um lugar de intimidade, que nos conduz ao lugar de segurança, que nos conduz a um lugar que as trevas não nos atingem, Senhor. Obrigada, Jesus. Não nos deixa nos esquecer que você é o bom pastor, que tem o melhor para nós. Você é o bom pastor que tem o melhor caminho. Ai, Jesus, abre os nossos ouvidos para ouvir a voz do único pastor que apacenta as nossas vidas. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Cativa os nossos corações, bom pastor. Obrigada, Jesus, pela tua graça. Obrigada, Senhor. Afeta as nossas vidas. Afeta os nossos desejos. Afeta os nossos amores, Senhor. Acaba com todos os amores rivais do nosso coração. Ah, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Amém, Senhor.